Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma live sobre como resolver os seus conflitos conjugais através da Bíblia, usando a palavra de Deus como seu norte, como a sua direção. Hoje eu vou falar sobre dois erros que destroem a boa comunicação dentro do seu casamento. Quais são esses dois erros? Você sabe que a comunicação dentro de um casamento é parte vital para que o casamento prossiga e prossiga bem, para que ele possa continuar, para que ele que- caminhe em harmonia, né? Para que ele prossiga sem muito atropelo, sem muitos conflitos. A comunicação é coisa básica mesmo, para um casal que quer realmente viver bem, que quer estar vivendo uma vida harmônica. E é justamente nesse ponto, na comunicação, que os casais mais tropeçam. É justamente na hora de se comunicar que os conflitos vêm, que eles não sabem como dirimir e como administrar as suas palavras, o que devem falar, como falar, quando falar. Isso tudo é de suma importância para o casal. E hoje eu vou falar sobre esses dois erros que destroem a boa comunicação. O primeiro dos erros é comunicar pelo medo. Você sabe que tem muito casal, muito marido, muita esposa que comunica pelo medo. Ou seja, comunica colocando medo no outro. Ele acha que quando ele coloca o medo no outro, ele consegue, ao menos, ter um pouco de controle do seu cônjuge, ou um pouco de controle na sua situação. Ele vai conseguir, talvez, se livrar de algumas circunstâncias ou de algumas coisas adversas dentro do casamento. Aí ele precisa impor medo. E ele impõe medo como? Se comunicando, fazendo ameaças e falando coisas que vão trazer medo no coração do seu cônjuge. O autor de Provérbios fala sobre isso de uma maneira muito especial, lá em Provérbios, no capítulo 15, no verso de número 1, ele diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia, ou seja, derrama insensatez. Ele vem falar dessa comunicação que amedronta o outro. Quando você lê, por exemplo, lá em Gênesis, um dos descendentes de Caim foi Lameque. E Lameque foi um que comunicou pelo medo. Você vai perceber lá em Gênesis que Lameque diz assim para suas esposas: ouçam, esposas de Lameque, eu matei um homem, eu o feri, eu matei, e por uma coisa bem banal, motivos bem banais, ele estava comunicando com as suas esposas, tentando colocar medo e pavor no coração delas. E às vezes no casamento isso acontece. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico de comunicar pelo medo dentro do casamento é quando o marido, especialmente o marido, ele quer comunicar para a esposa botando medo sobre a situação financeira do casal. Sim, talvez ele percebe que a sua esposa talvez esteja gastando acima daquilo que ele gostaria, ou comprando coisas que ele acha que não tem necessidade de comprar, ou sei lá, passeando demais, ou não sei. Ele acha que está gastando muito dinheiro, e aí o que ele faz? Ao invés de se sentar e conversar com sua esposa, ele
começa a se comunicar pelo medo, né? Exagerando a falta do dinheiro ou exagerando uma situação financeira ruim, ele para comunicar, para botar medo e amedrontar o coração da sua esposa, porque ele não deseja que ela gaste tanto assim, ele começa a colocar medo nela. E essa situação, essa comunicação é péssima para o casamento. Porque ao invés de resolver o problema, ao invés de tratar a questão dos gastos, ele está colocando um conflito a mais. Um conflito que já existia, agora ele piora o negócio. E piora a situação. Por quê? Ao invés de sentar e de conversar com respeito, com calma, de informar sobre a situação financeira, ele quer colocar medo no coração dela para poder ter o controle da situação. Ele acaba não tendo controle da situação porque impor medo ou colocar medo no coração do outro definitivamente não é a melhor maneira de se resolver uma situação financeira, mas isso acontece e muito. Muitos casais têm brigado, têm discutido por questões financeiras, porque aquele que controla as finanças no casamento, ao invés de conversar, ele quer colocar medo. E aí está entornado o caldo, como diz, né? Aí está feito o problema, está levantado o conflito. Esse é um dos exemplos. Mas um outro exemplo de se comunicar por medo são os terrores psicológicos. Sim, isso acontece muito. Isso acontece muito. A pessoa tenta fazer um terror na psique do outro, né? Nas emoções, nos sentimentos da outra pessoa, tenta abalar ele emocionalmente, psicologicamente, de alguma forma. E faz um terror psicológico com a outra pessoa. Ora, isso é abuso emocional. Mas isso é muito, muito comum nos casamentos que a gente encontra por aí. Certa vez nós encontramos uma esposa que estava em depressão. Depressão por quê? Porque o seu marido fazia um terror psicológico com ela. E nesse caso da esposa, era justamente por causa da questão financeira. Ele fazia esse terror psicológico em cima das finanças para poder ter o controle financeiro nas suas mãos. Mas também pode ser um terror psicológico a respeito de divórcio. Nós já encontramos casais, já conversamos com casais, até muito recentemente, um casal que o marido vivia ameaçando de ir embora, vivia ameaçando a esposa de largar a esposa, de sumir da casa. E isso era um terror psicológico, porque a esposa não queria divorciar, a esposa não queria se separar. Mas ele sabendo disso, sabendo que isso era um pavor no coração, na vida da esposa, ele ainda assim fazia esse terror psicológico com ela. Ainda um terror psicológico na vida sexual, e às vezes as mulheres fazem isso, né? De abstinência de sexo, e faz um terror psicológico com o seu esposo, por causa do sexo, privando, às vezes, ele da vida sexual, e faz esse terror, faz esse tipo de comunicação através do sexo, né? Usando o sexo como arma. Também existe o terror psicológico na vida profissional, né? De dizer às vezes que, olha, você nunca vai dar certo, você não para em emprego, que coisa é essa? E começa a fazer um terror psicológico em cima do seu cônjuge. Nós conhecemos e já cuidamos de um marido, por exemplo, que ele não queria que a esposa trabalhasse.
E ele fazia um terror psicológico na mente dela, dizendo que ela não sabia fazer nada, que ela não ia dar certo em emprego algum, de que, enfim, fazia esse abuso emocional, esse terror psicológico com a sua esposa. E ela entra em depressão e os conflitos começam e se agravam. Aí eles nos procuraram para tentar, para nós cuidarmos do casamento e refazermos essa questão. E quando nós descobrimos isso, nós imediatamente comunicamos o casal e especialmente o marido, para que ele não fizesse esse tipo de terror psicológico com a sua esposa. Não é? Ele precisava, se ele não quisesse que a esposa trabalhasse, eles precisavam conversar, eles precisavam entrar num acordo. E isso deveria ser feito sem fazer nenhum tipo de comunicação do medo. Esse é o primeiro tipo de comunicação completamente equivocada, completamente errada. Quando o casal vai se comunicando através do medo, um querendo colocar medo no coração do outro. Isso não deve ser feito em hipótese alguma. Se vocês estão fazendo isso, se você faz com seu cônjuge, se tenta colocar medo no coração dele ou dela, saiba de uma coisa, você não está tendo o controle das coisas na mão. Muito pelo contrário, isso vai gerar aí um grande conflito. Você vai ter uma pessoa deprimida, ansiosa dentro de casa, e você vai levar o seu casamento à bancarrota, o seu casamento vai acabar um dia, porque ninguém suporta viver debaixo dessa comunicação do medo. Simplesmente esqueça isso, não faça isso, abandone esse tipo de comunicação. Você não vai conseguir segurar isso, essa comunicação do medo por muito tempo. Um dia isso vai explodir. E um dia, quando explodir, pode ser que seja tarde demais. Então, esse é o primeiro tipo de comunicação, de erro na que vai matar a boa comunicação. É a comunicação pelo medo. Mas também existe um outro tipo de comunicação que é errada e que destrói a boa comunicação do casal, que é a comunicação pelo orgulho. É o diálogo do orgulho, né? Quando um tenta diminuir o outro. Um se sente maior ou superior ao outro e ele vai diminuindo o seu cônjuge. Ele não respeita as diferenças, né? E não respeita as limitações do outro. Uma vez nós cuidamos de um casal e esse casal, o marido diminuía muito a esposa. E ele diminuiu tanto ela que ela começou a acreditar naquilo que ele falava. Mesmo quando eu ia atendê-los, mesmo quando nós íamos conversar e nós fazíamos com ele o atendimento, o aconselhamento, ali mesmo no aconselhamento ele tentava diminuí-la. E por muitas vezes ela ia se expressar, ela ia falar alguma coisa e ele a interrompia. Ou então ele dizia que ela estava errada, né? Então, ou ele caçoava dela por alguma coisa que ela havia dito. Às vezes até era uma coisa errada mesmo, mas o fato dele caçoar não estava certo. Ele o tempo todo a diminuía. Ela se sentia cada vez menor, desprezada, mal amada, rejeitada, inferiorizada. Ele fazia esse tipo da comunicação do orgulho, tentando diminuir a sua esposa. E diminuiu mesmo. Quando ela chegou, eles chegaram para conversar com a gente, nós encontramos uma pessoa extremamente abatida, emocionalmente, espiritualmente,
intelectualmente desprezada pelo seu esposo. E aí nós tivemos que refazer todo o caminho para que ele parasse com essa história de tentar de comunicar diminuindo a sua esposa. E por vezes eu tive que ser duro com ele e falar do erro que ele estava cometendo e aonde isso iria levar o casamento dele. Graças a Deus, ele atendeu aos nossos conselhos e ele pôde mudar a sua atitude, porque senão hoje eles não estariam mais casados. Ela não suportaria por muito tempo aquele casamento daquele jeito. Aliás, ela chegou a confidenciar para nós ali que por vezes ela tentou até o suicídio, de tão inferiorizada que ela se sentia. Essa comunicação do orgulho, às vezes o marido ou a esposa, ela ou ele é intelectualmente mais bem dotado que a esposa ou que o esposo, ou seja, ele estudou ou ela estudou um pouco mais e tem um pouquinho mais de conhecimento que o esposo ou a esposa, mas nem por isso deve-se diminuir o outro. Não é porque você tem um pouco mais de conhecimento intelectual, você estudou um pouco mais, ou você tem uma graduação maior, que você vai diminuir o seu esposo ou a sua esposa. E nós já cuidamos de esposos, por exemplo, que estudaram, ele adquiriu doutorado em algumas coisas, a esposa não, a esposa ela ficou em casa, ela ficou trabalhando, ela ficou cuidando dos filhos e trabalhando em casa, e ele foi estudar, mas o fato dela estar trabalhando em casa fez com que ele tivesse oportunidade de estudar. E nós tivemos que falar isso para ele, para esse outro esposo. Um dia, falar, olha, você não pode menosprezar a sua esposa, porque se você conseguiu estudar, é porque ela ficou em casa trabalhando e cuidando dos filhos para que você estudasse, para te dar a oportunidade. Mas, infelizmente, nós encontramos muitos casais em que um ou outro se sente desprezado por causa dessa comunicação do orgulho, um diminuindo o outro. Mas existe também essa comunicação do orgulho, o desrespeito às diferenças. Nós somos diferentes, marido e mulher são diferentes e é para ser diferente mesmo. É nessas diferenças que nós nos encaixamos, é nessas diferenças que nós nos juntamos e nós nos completamos um ao outro. Só que quando o casal ele está se comunicando através de orgulho e de soberba, essas diferenças não são respeitadas. Pelo contrário, elas são lançadas em rosto. Por quê? Porque essas diferenças, às vezes, elas expõem a limitação um do outro. Nós já cuidamos de um casal uma vez, que ele, o esposo, ele zombava muito da esposa, porque ela tinha alguns limites cognitivos mesmo. Ela tinha alguns limites e ele zombava dela por causa disso. E esse tipo de comunicação do orgulho, que não respeitava aquela limitação que a sua esposa tinha, estava acabando com o seu casamento e acabando com a sua esposa. Ele a maltratava com as zombarias, ele a maltratava e ela se sentia mal amada e rejeitada. Ele não estava respeitando as diferenças um do outro. Existem homens, e nós já cuidamos de casais assim, de homens que acham que as suas mulheres têm a mesma força que eles e têm a mesma resistência que eles.
Perdão, e acham que as suas esposas têm que fazer a mesma coisa que ele faz. Tem que ter a mesma resistência física que ele tem. Tem que trabalhar o mesmo tanto que ele trabalha. Tem que acordar 4, 5 horas da manhã como ele acorda. E tem que dormir meia-noite e dormir 2, 3, 4 horas por dia. Como ele dorme, só dorme. Não. É preciso respeitar as diferenças. É preciso respeitar o limite um do outro. Se não há esse respeito ao limite um do outro, fatalmente você vai estar comunicando através do orgulho, e essa comunicação do orgulho é um erro que pode ser fatal para o seu casamento, né? Então, não faça isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 3. Eu vou abrir lá em Gálatas, capítulo 3, o verso de número 28. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 3, 28. Diz assim: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se o próprio Jesus não faz esse tipo de diferença, se o próprio Jesus respeita as limitações, ele diz, não tem como, para Deus não tem homem nem mulher, todo mundo é um em Cristo. Quem somos nós, né, para não respeitar as limitações um do outro? Quem somos nós para ficarmos diminuindo um outro, se o único que é superior a nós não nos diminui? Então, não faça isso dentro do seu casamento. Esse tipo de comunicação, que é a comunicação do orgulho, vai trazer grandes conflitos. E pode ser que esses conflitos gerem uma separação, um litígio muito grande dentro do seu casamento. Não faça isso. Então, esses são 2 erros da comunicação que você não pode cometer e que eu queria alertar. Primeiro erro, comunicar pelo medo. Não comunique pelo medo. Não faça isso. Não ponha medo no coração do outro. Simplesmente converse e deixe que o Espírito Santo haja no coração dele. E a comunicação do orgulho. Não comunique com o coração orgulhoso. Você não é superior a ninguém, e muito menos ao seu esposo ou à sua esposa. Ninguém é superior a ninguém. Só o Senhor Deus é que está acima de nós todos. Vamos ser humildes e respeitar a diferença e as limitações um do outro. Que Deus abençoe seu casamento. Fique com Deus.